Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estar com os irmãos aqui. Sempre que a gente está de férias, a gente vem aqui, né? Volta à nossa casa, revendo os nossos irmãos. E estou acompanhado da minha família, como os irmãos já foram informados. E vamos então meditar na palavra de Deus. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. O texto é um pouquinho grande, mas é importante para a gente entender o que Deus tem para nos dizer nessa noite. Segundo aos Coríntios 5,14, diz assim a palavra do Senhor: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Vamos orar. Deus bendito, nós estamos diante da Tua Palavra, acabamos de ler a Tua Palavra, depois de cantarmos variadas canções, de ouvirmos relatos, testemunhos, orarmos, consagrarmos nossas crianças. Ó Pai, em todo instante o Senhor se fez presente, e agora, Senhor, nós abrimos a Palavra do Senhor para ouvir a Tua voz falar conosco. Que eu seja um instrumento Teu, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem planejado para nós hoje, mas que eu seja, ó Pai, um canal, um veículo do alto, dos céus, do trono da graça, para alcançar os meus irmãos. Usa a minha vida, Senhor, por misericórdia. Que o Senhor, ó Pai, não olhe para mim mesmo, mas para a Tua Palavra, para os Teus servos e servas que aqui estão, e traga uma mensagem diretiva, que atinja o meu coração e também fale ao coração dos Teus filhos que aqui estão. Em nome de Jesus, que possamos estar abertos, receptivos, sedentos e famintos pela Tua Palavra, e que nada venha atrapalhar, nada venha impedir, nada venha se colocar entre nós e a Tua Palavra, mas que o Senhor quebrante todo embaraço, todo empecilho, que as nossas vidas, nossos ouvidos, nossos corações estejam plenamente abertos para Ti. É o que eu oro, é o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Se eu pudesse resumir todo esse texto que eu acabei de ler numa única frase, uma única sentença, ficaria mais ou menos assim: na morte expiatória de Cristo,
Deus reconciliou o homem consigo mesmo, libertando-nos da escravidão de um sistema de valores mundano e nos recriando para uma nova vida nele, de modo que agora vivemos como embaixadores de Cristo, proclamando a todos a obra reconciliadora de Deus. Eu vou ler mais uma vez. Na morte expiatória de Cristo, Deus reconciliou o homem consigo mesmo, libertando-nos da escravidão de um sistema de valores mundano e nos recriando para uma nova vida nele, de modo que agora vivemos como embaixadores de Cristo, proclamando a todos a obra reconciliadora de Deus. Essa frase resume tudo aquilo que a gente acabou de ler. Qual é a melhor notícia que você poderia receber de alguém? Como você responderia? Qual é a melhor notícia? Talvez você pense em um grande sonho realizado. Essa é a sua melhor notícia. Ou uma cura desejada. Ou uma porta aberta. Todos nós carregamos nossos... Se ao menos isso acontecesse, eu seria feliz. Um emprego dos sonhos, um milagre na família, um recomeço. Todos nós, em algum momento, sonhamos com uma boa notícia que traga esperança e nos faça celebrar. Mas a palavra de Deus nos apresenta uma notícia infinitamente maior, capaz de redefinir toda a nossa existência. E a mensagem, a notícia é esta: em Cristo somos reconciliados com Deus e chamados a viver como seus embaixadores. Eu quero hoje convidar você a erguer os olhos acima do ordinário, acima das necessidades momentâneas, e contemplar uma notícia infinitamente maior. O reino de Deus chegou, e você foi chamado a viver como instrumento nas mãos de um Redentor. Meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho não é apenas uma boa notícia para aliviar o peso do coração. O Evangelho é uma realidade transformadora que muda a maneira como enxergamos a vida, a nós mesmos e também o nosso papel no mundo. E nesse texto, Paulo nos leva a um ponto crucial do Evangelho e da vida cristã: quem somos em Cristo e o que devemos fazer em resposta a essa nova identidade que nós ganhamos em Cristo. Segundo aos Coríntios, é uma carta pessoal, cheia de expressões de profunda emoção, e como tal oferece um discernimento extraordinário quanto ao ministério do Evangelho realizado pelo apóstolo Paulo. Dois temas principais revelam a natureza do ministério apostólico de Paulo. Nos capítulos 1 ao 7, esse ministério é um serviço de conforto e de encorajamento divino em meio a sofrimentos e dificuldades. Nos capítulos 10 a 13, encontramos aqui uma experiência do poder de Deus manifestado na fraqueza humana. Segundo aos Coríntios 5, 14 a 21, é um excelente texto bíblico para explorar alguns temas centrais da fé cristã: redenção, impacto do pecado, o chamado para ser instrumento nas mãos de Deus e a transformação pelo Evangelho. E este é um dos trechos mais ricos de doutrina do Novo Testamento, no que tange a termos
e temas do Evangelho. E a gente vai conferir o que esse trecho nos ensina. Primeiro, os versos 14 a 15. Paulo começa afirmando que o amor de Cristo nos constrange. Significa que o motor da vida cristã é o amor sacrificial de Jesus revelado na cruz do Calvário. O amor de Cristo não é apenas um sentimento, é uma realidade que nos puxa para fora de nós mesmos. A obra redentora de Cristo, ela narra a história da redenção. Ela é a narrativa maior dessa redenção. Precisa ser sempre, então, o objeto da nossa reflexão, da nossa meditação, e precisamos revisitar a história do Éden, voltar à perfeição da criação, onde o ser humano vivia em perfeita comunhão com Deus, consigo mesmo, com o outro, com a natureza. Mas tudo isso foi quebrado, corrompido com a queda em pecado. E a partir daquele momento, o mundo passa a gemer, a desordem passa a dominar e o pecado contamina toda a fibra do nosso ser e da realidade que nos cerca. Porém, precisamos sempre nos voltar também para o coração da mensagem do Evangelho. Deus não ficou indiferente à ruína da criação após o pecado. Ao contrário, desde o Éden ele planejou redimir o que foi corrompido, e essa redenção chegou na pessoa de Jesus Cristo. Como ele mesmo anunciou, chegou a hora, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa notícia não apenas é uma promessa etérea e distante, na verdade ela é a razão pela qual cada um de nós pode se levantar cada manhã com esperança renovada, com grande amor. Que amor maravilhoso, que amor tremendo, e esse amor, diz Paulo, nos constrange. É isso que Paulo está dizendo aqui, graças à união dos crentes com Cristo, em sua morte, eles não julgam mais conforme o sistema de valores deste mundo. Nós vivemos em uma cultura egocêntrica, onde tudo gira em torno do eu, mas o Evangelho nos chama a não vivermos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. A gente vive a vida em torno deste que nos amou, e porque nos amou, se entregou por nós naquela cruz, e esse amor nos constrange. Essa verdadeira mudança de vida começa quando os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas prioridades são substituídos por Cristo. E pelos seus desejos, suas vontades e suas prioridades. Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. O verso 16 e 17, Paulo vai ressaltar que nós temos agora em Cristo uma nova identidade. Em Cristo somos feitos uma nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Essa é uma das declarações mais revolucionárias das Escrituras Sagradas. Não se trata de uma simples melhoria moral operada por Deus. Não, uma transformação radical acontece no ser humano de dentro para fora. A velha identidade, marcada pelo pecado, é deixada para trás e uma nova identidade nos é dada, porque nós cremos em Cristo Jesus. Todos os que depositam a fé em Cristo são feitos nova criatura. Quem está em Cristo experimenta uma profunda revitalização interior, uma renovação ontológica, ou seja, uma renovação do nosso ser mais profundo.
da natureza mais profunda do indivíduo. O Espírito de Deus opera uma transformação radical na linguagem dos profetas. Seria como o coração, que é a sede do nosso ser, sendo trocado. Um transplante de coração espiritual. Aquilo que antes era pedra se transforma em carne. Um coração que antes era insensível para Deus, agora se torna sensível a Deus. A cruz de Cristo, portanto, ela liberta o crente para um novo modo de vida, exemplificado pelo próprio apóstolo Paulo como alguém a quem o amor de Cristo agora domina, constrange, domina. Talvez você olhe para a sua história e veja marcas do pecado em você, veja marcas de fracasso ou de dor, mas em Cristo, nenhuma dessas coisas define mais você. A redenção deu a você uma nova identidade, você é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui está a esperança para a mudança real na sua vida. O Evangelho não diz apenas faça melhor. Ele diz que você é alguém novo. Você é alguém novo, meu irmão. Você é uma nova pessoa, uma nova criatura. Já parou a pensar nisso? Mas esse texto não fala somente isso. Esse texto fala que o amor de Cristo nos constrange, que em Cristo somos nova criatura, nova criação. Mas esse texto também nos fala que fomos reconciliados e chamados ao ministério da reconciliação. Os versos 18, parte A, e 19, parte A, colocam a reconciliação como centro do Evangelho. Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade ao oferecer seu Filho unigênito no lugar dela como sacrifício expiatório. Os versos 18b, 19b, dizem que não somos apenas objetos dessa reconciliação, mas que somos também colocados por Deus como instrumentos desta mesma reconciliação. Deus nos confiou o ministério da reconciliação, ou seja, fomos chamados para participar da missão de reconciliar outras pessoas com Deus. Que privilégio poder participar da missão de Deus. Cada crente é chamado a ser alvo no ministério, melhor dizendo, ativo no ministério, não apenas um assistente do que está acontecendo aos domingos. Não podemos terceirizar o chamado para líderes especializados, especialistas, pastores, obreiros ordenados, mas cada um de nós temos que ser missionários dentro do nosso próprio contexto, onde a gente mora, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente se diverte, onde a gente vive. Porque Deus nos chamou para ser instrumentos em suas mãos. Eu vou reforçar essa ideia aqui. Somos embaixadores do reino de Deus, é isso que diz o versículo de número 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Veja o ministério do cristão. Esse verso 20 reforça o chamado de todo crente como embaixador, ministro profético da reconciliação. A figura do embaixador, ela é poderosa, pois ele representa um reino, uma autoridade, um rei. Sim, você foi chamado, meu irmão, você foi chamada, minha irmã, a ser embaixadores do reino de Deus, comunicando com palavras, comunicando com atitudes,
a mensagem da reconciliação. Nós comunicamos as palavras da nova aliança de Deus com os homens pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Anunciamos o tratado de paz com aqueles que confiaram em Cristo e em sua obra salvífica. Seria o resumo da mensagem do Evangelho proclamada aos descrentes. Um verdadeiro apelo a todos os homens a que se reconciliem com Deus por intermédio de Jesus. Em cada relação, seja no lar, seja no trabalho, seja na igreja, repito, você é um representante de Cristo. Essa identidade não é uma identidade temporária, não é uma identidade opcional, ela é central para a nossa existência como cristãos. Eu e você somos embaixadores em nome de Cristo, sim. Eu e você somos enviados da embaixada celestial como mensageiros de paz aos homens. Viu como é que isso é poderoso? Mas Paulo vai dizer por que tudo isso é possível. Sabe por que tudo isso é possível? Olha o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu tenho esse último tópico para chegar à conclusão. Preste atenção, daqui a um pouquinho a gente vai participar da ceia do Senhor. Paulo vai fechar esse trecho com a essência do Evangelho. Cristo se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é um dos versos mais importantes de toda a Bíblia para se compreender o significado de expiação e justificação. Preste bastante atenção. Deus Pai foi capaz de fazer com que seu filho fosse considerado e tratado como pecado na cruz. Ainda que Cristo em si nunca tenha pecado. Além disso, ele fez isso por nós pecadores. Isto é, Deus considerou, Deus tratou o nosso pecado e o pecado de todos os que haveriam de crer em Cristo como se eles não pertencessem a nós, mas pertencessem a Cristo. Aquela grande questão cósmica, que não havia resposta para ser dada a ela, sem que lêssemos as Escrituras, como que um Deus santo, justo, pode salvar pecadores? A resposta está aqui. Ele pegou o pecado de toda a humanidade, de todos os homens pecadores, e colocou sobre Cristo, sendo que Cristo não pecou. Imagina, aquilo que pertence a nós, as nossas culpas, as nossas mazelas, os nossos defeitos, as nossas esquisitices, Deus pega tudo isso e coloca sobre o seu filho, naquele madeiro. Assim Cristo morreu por todos os que creem, carregando sobre si os pecados de todos os que creem no madeiro. E ao tornar-se pecado por nós, Cristo tornou-se o nosso substituto legal, suportando o juízo, a ira de Deus na cruz em nosso lugar.
de modo que a ira de Deus, o castigo que todos nós merecíamos, caiu sobre Jesus Cristo. Houve a expiação substitutiva, portanto, para também haver a justificação. Olha que coisa, irmãos, substituição, justificação, expiação dos pecados, justificação, imputação da justiça de Cristo sobre a vida dos pecadores que creem. Assim como Deus imputou nossos pecados a Cristo, agora Ele imputa a justiça de Cristo aos pecadores que creem. Esses pecadores que são arrependidos, que creem em Jesus Cristo, nós que um dia nos convertemos, nós que um dia nos voltamos para o Senhor, nós que um dia cremos na mensagem do Evangelho, Ele pega os nossos pecados, coloca sobre Jesus e pega a justiça de Jesus e coloca sobre nós. Uma justiça que não é nossa, nos foi dada, imputada pela graça por meio da fé em Cristo. Um status legal de justo diante de um Deus justo, por causa do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição perfeitos de Cristo. Nós somos declarados, nós somos tratados como perdoados por Deus. Nós somos reconciliados, temos paz com Deus, nos tornamos servos de Deus, nos tornamos amigos de Deus, fomos adotados por Deus como filhos e nos tornamos herdeiros com Cristo. Eu queria que você abrisse comigo um pouquinho a sua Bíblia em Isaías 53. Eu acho que é o melhor texto para a gente poder entender o que de fato o Senhor está nos ensinando. Isaías 53. Versículo 5. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas nunca abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os dos ímpios, e com o rico esteve em sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Os profetas já haviam falado sobre isso. A palavra de Deus já havia ensinado sobre isso. Isaías 53 é um texto profético que realça a verdade sobre a justificação. A expiação realizada por Cristo exigiu que Ele tomasse sobre si nosso pecado, para que pudéssemos tomar sobre nós a sua justiça. Aqui está o coração pulsante de toda a mudança que acontece em nós de dentro para fora.
Nós não mudamos por nós mesmos, não conquistamos nosso lugar na família de Deus por nossos méritos, nós fomos aceitos, transformados e enviados como embaixadores, porque Cristo tomou o nosso lugar naquela cruz. E Paulo usa uma imagem paralela de representação e substituição. A centralidade de Cristo e da cruz na transformação do coração. Qualquer pregação, qualquer ensino, qualquer aconselhamento que não aponte para a obra redentora de Cristo está incompleta. Nosso chamado, nossa nova vida e a nossa esperança estão firmemente enraizados na cruz e na ressurreição de Jesus. Então, diante desse texto, eu faço 3 perguntas. Você já foi reconciliado com Deus? Ou ainda vive como um inimigo do reino? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, você tem vivido como uma nova criatura? Ou ainda está preso às velhas amarras da sua vida passada, pregressa? Terceiro, você tem sido um embaixador de Cristo, fiel, ou tem negligenciado esse glorioso chamado de falar dessa reconciliação a outras pessoas? Que o Espírito Santo nos leve a abraçar a reconciliação, a viver como uma nova criação e a cumprir a nossa missão como instrumento nas mãos do Redentor. Que a missão de Paulo e a nossa missão hoje consista sempre em proclamar ao mundo essa obra de Cristo, tudo para a glória de Deus, para o louvor da sua glória. Amém, amém e amém.